o nosso carinho, o nosso agradecimento pela tua audiência, pelo carinho da tua audiência conosco aqui no programa A Voz do que Clama. Louvado seja Deus. Irmão Jean, 19 horas 28 minutos. Eu trabalho numa empresa pública, irmão Jean. E como todos sabem, as empresas públicas, geralmente, quando existe uma insatisfação dos funcionários, quando os seus apoiadores, os seus patrões, os seus gestores não cumprem com certas determinações dos acordos coletivos, nas convenções dos acordos coletivos, às vezes vão até as últimas negociações, e quando não se chega a um acordo, muitas vezes a solução é uma greve. Fazerem uma greve, né, pararem com os trabalhos em protesto àquilo que muitas vezes não é pedindo aumento, mas para que não retirem os direitos já adquiridos. Mas, irmão Jean, eu nunca ouvi falar de uma greve de pastores, irmão Jean. E esta semana nós fomos blindados, não, perdão com a palavra, nós fomos pegos de surpresa por ler esta notícia sobre um determinado ministério, um grande ministério no Brasil, de um pastor muito renomado, famoso no Brasil, que os seus pastores entraram em greve, né? Por causa que os seus salários estão atrasados há mais de meses, pela notícia que nós lemos ali. Mas eu quero passar essa informação para o irmão, que eu creio que o irmão já sabe disso aí em primeira mão. O programa A Voz do que Clama está trazendo esta informação. Então eu vou deixar para o irmão, a partir de agora, nós juntos esmiuçarmos, né, esta notícia, porque isso não é fake news. O programa A Voz do que Clama jamais vai estar aqui tratando com fake news, até porque a nossa responsabilidade como formadores até de opinião, mesmo que seja no meio evangélico, no meio protestante, nós temos esta responsabilidade. O programa A Voz do que Clama, juntamente com a Rádio Semear, na pessoa do seu diretor, pastor Leonardo Alves, temos esta responsabilidade aqui. Estamos tratando com assuntos que a fonte nesta informação, mas lamentavelmente eu nunca tinha ouvido falar a respeito de uma greve de pastores no meio protestante, irmão Jean. Isso é algo de forma oficial inédito o que está acontecendo nesse grande ministério. Lembrando que o fundador dessa igreja é muito conhecido no cenário político, com as suas inserções, suas apresentações, seu posicionamento político, mas lá dentro do local onde ele deveria dar o bom exemplo como gestor, uma vez que essa igreja tem funcionários, ela é uma empresa. E tendo empresa, existe um contrato de trabalho, pastor Adriano. Com certeza. Onde visa trazer direitos e garantias constitucionais ao trabalhador e, obviamente, os deveres que ele deve ali acatar debaixo daquele contrato de trabalho junto ao seu empregador. E o que está acontecendo? Essa crise interna, ela veio à tona. Então, esse ministério está localizado a sua sede no Rio de Janeiro, e no centro de uma nova polêmica, pastores ligados a tal igreja ameaçam entrar em greve caso os salários atrasados não sejam regularizados. A situação que já vinha sendo comentada nos bastidores ganhou força após relatos de líderes religiosos que afirmam estar há meses sem receber. Segundo informações apuradas, o atraso nos pagamentos envolve pastores que atuam em diferentes frentes da igreja, alguns deles dependendo exclusivamente desse valor para sustentar suas famílias. A insatisfação aumentou nas últimas semanas, levando parte do grupo a cogitar a paralisação de atividades como cultos, eventos e ações sociais mantidas pela instituição. O caso ganha ainda mais repercussão porque não é a primeira vez, pastor Adriano, que problemas trabalhistas estejam relacionados a essa liderança. Em 2025, o mesmo pastor e fundador desse ministério já enfrentou questionamentos na Justiça do Trabalho
relacionados a atrasos no recolhimento do FGTS, o popular Fundo de Garantia, o que reacendeu críticas sobre a gestão financeira da igreja e a forma como são tratados pastores e funcionários. Internamente o clima é de tensão, há relatos de pressão para que o assunto não seja exposto publicamente, enquanto líderes cobram transparência e respeito. Para alguns pastores, a contradição entre o discurso público de prosperidade e a realidade vivida por quem está na linha de frente da igreja tem gerado revolta e sentimento de abandono. Até o momento, a liderança não apresentou um posicionamento oficial detalhando prazos ou soluções concretas para o pagamento dos atrasados. Enquanto isso, fiéis acompanham a situação com preocupação, temendo que a crise afete diretamente o funcionamento das igrejas locais e a credibilidade da instituição. O episódio reacende um debate sensível. Quem cuida de quem cuida da fé? Olha que causa interessante, pastor. O episódio reacende um debate sensível. Quem cuida de quem cuida da fé? É uma pergunta. E até que ponto líderes religiosos podem cobrar sacrifícios enquanto problemas básicos, como salários de obreiros integrados, ficam sem respostas? Esse é o mundo gospel, pastor Adriano. Esse é o meio evangélico, e essa é a realidade do Brasil evangélico. Aprenderam lá fora essa aproximação com o meio político, transformou a igreja num meio de trambique, num meio de ilegalidades, num meio de corrupção. Aproximaram-se dos políticos apenas com aquela ideia de que eles mudariam o cenário político, econômico e social da nação. Na verdade, eles foram aprender o modus operandi da corrupção institucional no Brasil e trouxeram para dentro da igreja. E aí quem sofre dentro dessa pirâmide, onde o líder é o ditador, é claro que são aqueles que estão segurando essa pirâmide. Nós chamamos isso de os peões. São os peões, aqueles que estão levando essa grande pirâmide, onde sempre o favorecido é o líder, a sua família e os poucos que o cercam. E é isso que está acontecendo nesse grande ministério que está situado lá no Rio de Janeiro, dessa figura pública que fala de moralidade, de princípios da família. Está muito bem, a pauta é muito boa, a pauta é pertinente, nós concordamos com isso, mas não basta ter o discurso e não ter a prática, quando dentro da igreja a qual ele deveria dar o exemplo, nós estamos recebendo relatos de pastores que estão ali sem receber, homens que se dedicaram ao ministério pastoral e que apenas estão pedindo o mínimo daquilo que é de direito aos mesmos, uma vez que eles têm família, têm esposas, têm filhos, têm contas a pagar. Enquanto isso, o seu líder se apresentando nas redes sociais, se apresentando como o Papa dos evangélicos, como se a igreja precisasse, como se a igreja não tivesse o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A igreja evangélica, diferentemente de qualquer outra religião, o único líder dela, o maior, é o Senhor Jesus Cristo, e abaixo o que existe são pessoas dentro de hierarquias. Mas ninguém responde na totalidade pela igreja brasileira. O que existe são pessoas aproveitadoras, que usam de um discurso demagógico, hipócritas que são, tentando se tornarem líderes pela força ou pela conveniência, pela imposição, pela intimidação e tantas outras coisas que eles estão fazendo nesse modelo operacional que eles aprenderam com os políticos corruptos. Não com a política, porque o problema não é a política, mas os políticos desonestos que nós temos hoje em boa parte do Brasil. O que as pessoas, na verdade, estão clamando, pastor Adriano,
é que pelo menos se levante agora em 2026 homens honestos. É só o que nós queremos. É verdade. Nós queremos homens honestos em prefeituras. Nós queremos homens honestos em câmaras de vereadores. Nós queremos homens honestos nas assembleias legislativas. Nós queremos homens honestos em Brasília. Nós queremos homens honestos. Será que isso é pedir muito? Não, isso não é pedir muito. Isso é o mínimo que deveria ser. O Brasil é uma potência, mas uma potência que é explorada, roubada, assaltada, a impunidade diante dos nossos olhos. E parece que as nossas falas é que se tornam, como se eles estão dizendo, como se nós fôssemos os polêmicos, como se as nossas falas estivessem fora e desconectadas, quando aqui nós estamos clamando, nós temos sendo a voz de alguém que está clamando. E quem Aleluia. está clamando por justiça, quem está clamando por santidade, quem está clamando por dias onde as coisas imperem em perfeito estado de perfeição e de coisas corretas, é o próprio Deus. Portanto, nós estamos aqui hoje para combater estes desmandos que estão acontecendo lá no Rio de Janeiro. O senhor imagina, é um ministério que se espalhou por praticamente todo o Brasil. São cerca de mais de 10 a 15 mil pastores ligados a esse ministério. E boa parte deles, até as últimas notícias atualizadas, estavam sem receber. E lembrando, porque alguém pode dizer, mas a greve ela é constitucional ou ilegal, irmão Gé? Ela é constitucional desde que 1/3 desses estejam ali laborando. 30% no mínimo, segundo a lei, tem que estar ali fazendo com que a engrenagem do trabalho funcione. Infelizmente a igreja se transformou numa empresa, mas se tem empregados, então o empregador tem que pagar o seu soldo mensal. Caso contrário, não tem outra alternativa a não ser buscar os seus direitos que estão estabelecidos dentro da própria Constituição. Esse é o Brasil, pastor Adriano. Essa é a realidade. E aí, em contrapartida, o senhor tem uma outra realidade, porque tudo leva de uma ponta a outra. Porque se o senhor tem pastores muito bem assalariados, e Uruguaiana não é diferente, quando o senhor tem a família do líder muito bem ali aparelhada de mordomia, de luxo, o que é a realidade de boa parte de Uruguaiana, pelo menos as principais igrejas locais, o senhor vê que eles estão muito bem, com carros bons, casas boas, vida boa, vestimenta boa, andaram passeando no litoral nesse calor, com certeza algum lugar eles buscaram, não são como nós que temos que nos contentar com um pouco que temos. A grande maioria dos evangélicos de Uruguaiana ainda não dispõe de um ar-condicionado, ainda é o bom e velho ventilador, que mais fica quente do que frio, e tomando bastante água e uma toalhinha ali para se secar do calor. Essa é a realidade dos evangélicos. Esse é o povo evangélico, é o povo sofrido, é o povo explorado, é um povo que não tem forças para lutar, não é porque quer, porque falta talvez pessoas que os animem, que os encorajem, e é por isso que nós aqui na Voz do que Clama estamos colocando e dizendo a você que se nós nos posicionarmos, se nós irmos e protestarmos alguma coisa, pode ter certeza que vai mudar. O que eu quero dizer com isso, pastor? Porque se o senhor tem pastores bem assalariados, o senhor tem obreiros, e aí tem uma outra realidade, existem muitos obreiros que se doam, integrados, o obreiro é encanador, o obreiro integrado é pintor, o obreiro integrado ele é servente, o obreiro integrado ele é motorista, o obreiro integrado ele é eletricista, o obreiro integrado ele faz todo o trabalho ali que é para ajudar nas questões, nas reformas da igreja, se tiver congregações, se tiver outros locais que a igreja também seja proprietária, lá está o obreiro integrado. Roda o campo inteiro. Ele roda o campo inteiro. Ele não foi apenas separado para ser um obreiro, mas antes para ser um verdadeiro funcionário. Ele é uma mão de obra que
juntando no custo-benefício entre o senhor contratar uma empreiteira, contratar um pedreiro por fora, contratar um eletricista por fora, um pintor por fora, então o senhor pega ali um obreiro que saiba de algumas funções práticas, como essas que nós estamos aqui listando, investe nele, faz ali uma parceria, uma proposta salarial, a pessoa aceita. Só que, no passar do tempo, aquela pessoa vai vendo que, na verdade, ela vive mais para isso do que propriamente para o reino. Ela deixa de evangelizar, ela deixa de aconselhar, ela deixa de ir no hospital para orar pelos enfermos, ela deixa de ir nas casas para levar um aconselhamento bíblico. Agora, estas outras atividades, elas deveriam não ser a prioridade. Eu não sou contra que o obreiro integrado tenha que ajudar e ele tenha que fazer também estas atividades, desde que isso, pastor, não prejudique o seu ministério vocacional, desde que isso não prejudique o dom que Deus colocou na vida dele. Então, em primeiro lugar, se a igreja está investindo no obreiro integrado, antes dele estar num escritório burocrático, no meio de papeladas, na frente de um computador, ele deveria estar fazendo a missão urbana. Ele deveria estar visitando bairro por bairro, semanalmente faz um mapeamento, procura saber como que está as famílias da igreja, procura saber como que está ali os doentes da igreja, os carentes da igreja, os desassistidos da igreja, aqueles que estão precisando de alguma questão financeira e social, faz o apontamento, leva para a secretaria da igreja, discute com o departamento de ação social, e a igreja deve ser a responsável e ter a obrigação de dar as garantias básicas de sobrevivência para essas pessoas que estão passando por um momento presente difícil. Isso é ser igreja. Isso é o senhor sentar, é o senhor saber administrar uma obra que Deus colocou na sua vida. Agora, por que isso não acontece? Porque, em primeiro lugar, não foi Deus que colocou essa obra na mão de muitas lideranças. Foi ali passado do pai para o filho, foi passado do genro para o sogro, do sogro para o genro, foi passado entre famílias, e por isso essa desordem, por isso estas coisas absurdas que ainda acontecem em 2026. Voltando agora ao assunto, para nós não perder o fio da meada, como diz o gaúcho, o senhor tem um obreiro, que ele é mão de obra para todo momento, e ele está ali se dispondo, muitas vezes aceitando calado, muitas vezes sendo humilhado, muitas vezes nem sendo lembrado, porque tudo o que ele faz, na verdade, tudo é para que o líder apareça. O líder praticamente muitas vezes não faz nada, mas o obreiro integrado está ali, mão na obra, mão no arado, fazendo a obra, evangelizando, cuidando, fazendo muitas vezes o trabalho que deveria ser do pastor presidente, como eles falam, do pastor presidente, dali do que é o líder majoritário, mas no final das contas, para a convenção, que é aquela que responde por todas as igrejas locais que estão colocadas em cada município, pastor Adriano. Sim. Para a convenção, é o nome do pastor. Mas, na verdade, o senhor vai ver quem está trabalhando é quem? É o obreiro integrado. É os irmãos trabalhadores, os irmãos ali que têm as suas ocupações seculares, é o irmão que trabalha na escola, o irmão que trabalha na prefeitura, o irmão que é pintor, o irmão que é pedreiro, o irmão que é vigilante, o irmão que é policial militar, o irmão que serve às Forças Armadas e que, além das suas atividades profissionais, ainda tem tempo durante a semana para fazer algo pelo reino. Mas lá para a convenção, que responde por todas as igrejas, como o obreiro integrado não vai, como esses irmãos que fazem a obra acontecer não estão presentes, nessa reunião de líderes, o que aparece é o nome do pastor, que praticamente não evangeliza, não pastoreia, não visita pessoas, não faz a obra. O senhor está me entendendo? Eu não compreendo que tipo de chamada pastoral é essa. Essa chamada pastoral hoje, que o senhor pegar, é mais ele saindo para
viver uma vida boa e arregrada em restaurantes na cidade de Uruguaiana, dão uma passeada nas sorveterias, agora está muito calor, passam somente ali se banqueteando. Enquanto isso, a igreja, os obreiros integrados, os irmãos se esforçando, porque de fato, esta é a verdadeira igreja. Dos obreiros integrados e da igreja que não é remunerada, da igreja que trabalha durante o dia e que ainda faz a obra do Senhor quando tem tempo. Agora, a figura do pastor que é bem assalariado e recebe uma boa remuneração, eles chamam isso de prebenda, que nada mais é do que o salário do pastor, nós já explicamos sobre isso. A esposa do pastor também recebe ali, dentro da convenção, uma prebenda por ser mulher de pastor. E aí o senhor junta os dois salários, mais os benefícios, nós já falamos isso. Todos os benefícios que você que está ouvindo pode pensar, eles recebem todos os benefícios. E ainda assim, o que eles estão fazendo? Tem até dificuldade de tirarem dinheiro do bolso para ajudar os irmãos pobrezinhos. Aí na hora da igreja, aí eles exigem da igreja, não, vocês têm que dar o dízimo, vocês têm que dar a oferta, vocês têm que dar o recurso para a obra social, vocês têm que trazer o arroz, vocês têm que trazer o feijão, vocês têm que trazer ali a massa, porque não sei o quê. Mas aí agora o senhor faz a pergunta para esses camaradas, e o que eles estão fazendo, pastor Adriano? Será que as pessoas não estão percebendo que elas estão sendo massas de manobra, que elas estão sendo ludibriadas, estão sendo exploradas? E eles estão bem. E nada acontece com eles enquanto você não protesta, enquanto você não se posicionar. Ah, mas irmão G, o que eu faço, irmão G? Faz alguma coisa. Nós já explicamos a você o que tem que fazer. A única maneira, pastor Adriano, que existe para o senhor vencer lobos devoradores, cães gulosos, é o senhor fechando a mão. Eu vou repetir isso. A única maneira de você quebrar um sistema de lobos, guarde bem o que o programa Voz do que Clama está dizendo a você, porque aqui quem fala é gente trabalhadora. Nós vamos fazer essa pastorada de Uruguaiana que não quer saber de trabalhar, começar a trabalhar. Viver às custas do povo é fácil, agora eu quero ver eles trabalhar, pastor Adriano. É verdade. Então você quer derrubar um lobo devorador? Irmão Gê, o que eu faço? Vou lhe dar a dica. Fecha a mão. E acabou a história. Ah, mas irmão Jean, mas e aí é para Deus? Não, não é para Deus, é para ele. Quem foi que disse para você que é para Deus? Ajude a quem precisa. Ajude o teu irmãozinho de forma ali, silenciosa. Se você está num lugar que o teu pastor está ali sentado igual Marajá, vive de noite só tomando chimarrão nas praças, vive de noite só nos restaurantes, vivendo de uma vida luxuosa, do seu dízimo e da sua oferta, você é cúmplice, porque você acaba dando a ele o direito de viver essa mordomia. Então, para de ajudar. Pronto, acabou. E aí você vai ver se daqui 1 mês, 2 meses, eles não vão espernear. Porque o que eles não querem é que você saiba disso. E o que eles não querem é trabalhar, porque eles não sabem o que é trabalho. Se o senhor hoje jogar uma carteira de trabalho no meio de muitos pastores em Uruguaiana, eles saem correndo. É pior do que jogar uma bomba atômica, porque eles se acostumaram com essa vida preguiçosa, relaxada, ociosa. Como que essa turma vai representar irmãos trabalhadores, pastor? Como que essa turma vai representar mulheres donas de casa? Como que essa turma quer dizer que representa jovens estudantes que estão estudando para ser alguma coisa lá na frente? Aí o senhor tem que olhar na frente ali um pastor que nunca trabalhou na vida, que não sabe o que é levantar cedo, que se antes de ser pastor, o que fazia da vida? Porque eu não vejo, e é bom a gente sempre frisar sobre isso para lhe dar ao senhor a palavra, pastor, eu não vejo na Bíblia nenhum líder, nenhum homem que Deus chamou, antes de ser qualquer coisa, antes de ser um profeta, antes de ser um sacerdote, antes de ser um discípulo e postulante ao apostolado.
que é o colegiado dos 12 de Jesus. Provem na Bíblia qual foi o homem que Deus chamou e não tinha uma ocupação. O próprio Adão, primeiro homem criado por Deus. O senhor sabe qual foi a primeira coisa que Deus fez ele atuar? Deus já colocou para ele uma responsabilidade do trabalho. E está lá escrito: e tu serás lavrador da terra. Isso é trabalho. Veja que Deus criou um modelo. O senhor vai vendo também ao longo do Antigo Testamento todos os homens que Deus chamou em alguma ocupação, em alguma função. E aí o senhor tem o principal modelo desse sistema geracional de Deus, desse sistema administrativo que Deus faz com o homem, no modelo de Jesus, que é perfeito. Carpintaria. E ali a carpintaria, no tempo do Senhor Jesus, além dele trabalhar com carpintaria, ele também poderia lidar com ferro, ele também poderia lidar com construção civil. Então Jesus, naquele modelo de carpinteiro de 2000 anos atrás, também entendia tudo sobre construção civil. Era um pedreiro. Ele era um pedreiro, um mestre de obras ao mesmo tempo. Então o senhor imagina, o Filho de Deus. E aí ele chama, o senhor vê Jesus indo, chamando homens desocupados. Por que Jesus vai na orla da praia e chama Pedro e João? Trabalhando, pescando. Era uma atividade profissional. O senhor tem o Mateus, é cobrador de imposto, tá fazendo por Roma e tá indo contra os judeus, porque a profissão dele era, infelizmente, assim, mas mesmo assim ele estava exercendo uma profissão e daquela profissão ele estava sustentando a ele e possivelmente quem dependesse dele. Era uma prateleira acima na sociedade. Era uma prateleira, hierarquia profissional. Uma hierarquia profissional. Então o senhor tem ali dos 12 discípulos de Jesus, 7 no mínimo trabalhavam com pesca, um era cobrador de impostos. Aí o senhor tem depois o Judas Iscariotes, que era como se fosse ali uma figura política, ele era muito inteligente, então ele estava sempre infiltrado ali na sociedade, também fazendo as suas funções burocráticas. Jesus chama também o Judas Iscariotes. Como se fosse um jornalista até. Como se fosse um jornalista naquele tempo, pastor. Aquele que lidava com as relações, né, a todo tempo. Então veja, Jesus chama homens. Aí hoje, pastor, a gente pergunta para muitos, mas e o que você era antes de ser pastor? Por que está sendo difícil, pastor Adriano, hoje, sentar e ouvir alguns pastores? O que eles eram? O que eles faziam? Que ocupação tinham? Como que vão falar de disciplina se eles não sabem o que é disciplina? Como que eles vão falar de responsabilidade se eles não souberam o que era ter responsabilidade? Como que eles vão falar de saber sujeitar-se à autoridade se eles não souberam o que foi ter um patrão? É muito fácil o senhor falar coisas que o senhor nunca viveu. É muito fácil o senhor se colocar num pedestal quando o senhor não esteve lá embaixo no pedestal, segurando a luta, segurando problemas, indo trabalhando doente, indo trabalhando muitas vezes sem condições físicas, mas com medo de colocar um atestado médico, porque o senhor poderia perder o trabalho. Aí eu pergunto, e esses pastores sabem o que é isso? Então, para acontecer uma reforma, como eles acham, esse avivamento tem que começar primeiro, sabe pelo quê? Pela eliminação dos lobos que estão em muitas igrejas aqui na cidade de Uruguaiana e no Brasil. O problema não é o povo, pastor Adriano, porque o povo é trabalhador. O povo já ouve desaforo durante a semana. O povo já engole, muitas vezes, desaforo dentro do trabalho, porque o povo já aprendeu. O povo aprendeu no meio da luta, no meio da dor. Entre ele ter que revidar, ele prefere se sujeitar porque ele tem contas a pagar. Ele tem uma criança que ele precisa sustentar. Ele tem uma esposa que ele precisa ali cuidar. Ele tem uma família que está por detrás dele. Então o povo trabalhador que está dentro da igreja é por causa desse povo que nós estamos aqui protestando. Aleluia. E muitas vezes, pastor, a gente até adoece. No bom sentido, porque a nossa luta parece ser uma luta isolada. E era para a igreja trabalhadora, pastor, estar do nosso lado. Sim. Era para a igreja trabalhadora estar nos aplaudindo. Era para a igreja brasileira
E a igreja local aqui na cidade de Uruguaiana, orar pelas nossas vidas, porque nós estamos falando o que está aí, ó, trancado na sua garganta. E eu sei que tem lobo devorador que está ouvindo, e o que eu mais quero é que eles ouçam. Se eles vão ter capacidade, eu não sei, porque é capaz deles ficarem endemoniados. É capaz deles ficarem possessos. Porque o que eles estão fazendo, essa arbitrariedade, isso aí não tem precedentes, pastor Adriano. Então eles estão muito bem posicionados, porque sabem que existe o sistema dos obreiros integrados, que são, como diz, desculpe o termo, mas é necessário só, porque a gente fala para uma audiência de vários tipos de públicos, então são pau para toda obra. Então está ali o obreiro integrado. Ele serve para tudo. E às vezes é ele que está mais sofrendo ali, o obreiro integrado. Eu quero dizer a ti, lobo devorador que está me ouvindo, agora eu vou me direcionar para os pastores presidentes aqui de Uruguaiana. O dia que o teu obreiro integrado abrir a boca, o dia que o teu obreiro integrado, ele não aguentar mais a pressão, eu quero ver para onde que tu vai, líder. Porque ele sabe todos os teus podres. Eu não sei como que ele está aguentando se calar. É isso mesmo. Tem muito obreiro integrado, pastor Adriano, que está aguentando quieto. Aguentando quieto. E o senhor imagina quando a igreja trabalhadora parar de ser massa de manobra? Aí eu quero ver. Caia o alicerce, né, que sustenta esse sistema. Esse alicerce que já não é de agora, né? Isso já vem entranhado na cultura, infelizmente. Eu creio assim, eu não tenho muito conhecimento do tempo, mas eu creio que dos anos 60 para cá, final dos anos 50, ali na virada para os anos 60, onde houve muita remodelação da sociedade, enferveceu a sociedade na questão secular, e no meio protestante também não foi diferente. Começou a se importar sistemas do exterior, principalmente do Norte América. Muitos exemplos, muitas matrizes copiadas por igrejas nossas aí, que foram se levando, e isso veio se agravando, e hoje nós vivemos esse modelo aí, né? Este modelo de dinastia nas lideranças, né? O senhor falou uma coisa muito importante aqui, pai para filho. Ah, mas isso, irmão Adriano, é bíblico. Na Bíblia era pai para filho, os reis. Para um pouquinho, vamos entender alguma coisa. A igreja do Senhor, como líder supremo, Jesus Cristo de Nazaré, quem que ele deixou representando ele no momento que ele foi assunto ao céu? Quem que ficou representando ele ali? Os seus 12 discípulos. Por algum acaso, algum ali era filho de Jesus na questão familiar? Ah, mas tinha os irmãos de Jesus que eram discípulos também. Sim, mas o rol de apóstolos que ele separou, aqueles 12, os primeiros 12 ali, tirando Judas. Vamos naquele que foi escolhido para o lugar de Judas ali. Como que foi escolhido aquele para participar da diretoria? Seria como se fosse uma diretoria ministerial hoje. Foi como? Em oração e por imposição de mãos. Aí é diferente. E por que hoje não é assim, irmão Jean? Porque a escolha dos líderes. Porque eles sabem que o Espírito Santo não vai escolher 99% dos filhos deles. Aí está. Não vai escolher 99% dos genros deles. 99% o Espírito Santo não vai aprovar a família deles. Aí está. Eles sabem disso, pastor. Eles não são bobo. Verdade. Bobo eles não são. Senão eles não estariam na frente do trabalho. É verdade. Porque eles são espertos. Isso é lamentável, mas, irmão Jean, voltando ali aquele nosso primeiro assunto a respeito desta greve, essa fatídica greve, eu fiquei abismado sobre a informação, a qual até o senhor me passou nessa semana. Nós estávamos guardando aqui em primeira mão para o programa Voz do que Clama, porque na realidade deste ministério ao qual nós estamos se referindo, né, ali no Rio de Janeiro, o ministério que tem carro-chefe é a prosperidade. É o carro-chefe, é a prosperidade, é a vida boa, onde é pregado nos seus púlpitos, nos seus altares pelo seu líder, isso. A questão de sacrifícios, de grandes ofertas, né? Então, é um discurso que vem dali para fora das tribunas, mas a prática é totalmente diferente. Quer dizer que o que eu falo, faz o que eu falo, mas não faça o que eu pratico. Seria uma coisa parecida, paralelamente falando.
Isto é mais lamentável ainda porque são pessoas que, como o senhor mesmo disse, estão no meio, um meio político, estão num meio que estão formando opinião, se dizendo-se o Papa dos evangélicos no Brasil, tendo até a pretensão de ser, quem sabe, um representante do governo no meio protestante, como respondendo pela igreja brasileira. Por mim nunca respondeu. Nem por mim, pastor. Por nós, né, pastor? Nós aqui nunca respondeu. Pelos cidadãos de bem da igreja, não, né, pastor? Eu tenho certeza que muitos que estão nos escutando aqui também têm esta mesma opinião. E como o senhor tem falado aqui para a audiência do programa Voz do que Clama, são muitas coisas que estão entaladas na tua goela, na tua, como diz o gaúcho, na tua garganta, que tu não tem coragem de falar. Não é verdade? Por N motivos. Mas o programa Voz do que Clama está aqui através da Rádio Semear para ser a tua voz também. Assuntos que não são falados, ou quando são falados, se diz assim no gaúcho popularmente, é por boca miúda. São nos comentários, depois dos holofotes, não pode se falar porque vai se ter represália. Mas tanto eu quanto o irmão Jean não temos medo de represália, porque nós não temos rabo preso com ninguém aqui em Uruguaiana. Somos trabalhadores, não necessitamos de dinheiro nenhum, de ministério nenhum. Graças a Deus, pastor. Servimos a Deus, estamos trabalhando no reino, nos ministérios ao qual hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade. Mas você pode perguntar não assim... Não somos bajuladores. Também não temos motivo, porque se o senhor for bajulador, o senhor cresce no ministério. Com certeza. Pode ter certeza. E por não sermos bajuladores e termos este discurso que para muitos, mas eles estão falando ali, é uma andorinha só, não vai fazer verão. Pois é, com este pensamento, sim, continuará nesta mesma situação. Mas se você se juntar a mim, outra andorinha se juntar a nós, vai crescendo. Mas vocês estão fazendo revolta? Vocês estão incentivando a revolta? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui falando a verdade. Somente a verdade que muitas vezes não é dita, irmãos. E muitos gostariam de estar falando o que nós estamos falando. Não somos contra, irmãos, não somos contra a pessoa receber o salário, desde que ela esteja apenas se dedicando àquele trabalho na seara do Senhor. Perfeito. Não é verdade? Isso não é errado, é bíblico. Agora, a maneira que este modelo hoje está aí, eu sei que nós estamos indo contra um sistema religioso, irmão Jean. Estamos indo contra uma pirâmide que já está montada sobre a base do trabalhador cristão. É o que produz. Né? Sobre a base daquela formiguinha que está trabalhando no reino. Esta base desta pirâmide está sendo sustentada sobre este modelo, que copia o modelo da nossa sociedade secular atual. Que quem sustenta a nação é o trabalhador. Esses que estão aí em iminência, ganhando exorbitâncias de salário, e uma palavra que foi colocada essa semana na moda aí na nossa imprensa, os penduricalhos. Os penduricalhos. Existem os penduricalhos no meio protestante e no meio gospel também, irmão Jean. Explica aí, pastor, quem são os penduricalhos? Os penduricalhos no meio protestante? É isso mesmo. Os penduricalhos é aquele que recebe um alto e bom gordo salário, mas não precisa pagar aluguel porque a igreja paga o seu aluguel. A igreja paga a sua água, paga a sua luz. A igreja lhe dá um bom carro, o ministério lhe oferece um bom carro para o trabalho ministerial. A igreja paga a gasolina para aquele carro ali, para o senhor fazer, entre aspas, a obra. A sua esposa, os seus filhos, muitas vezes, eu não tenho conhecimento, mas eu já li a respeito disso. Os seus filhos estudam em boas escolas, não escolas públicas, custeados pelos penduricalhos. Isso mesmo. A sua esposa, muitas vezes existem porque eu sei, penduricalhos de ofertas de salão de beleza. Isso. Né? Com descontos, mas esses descontos eles falam que é descontos, mas na realidade são superfaturados. Claro. Quem paga isso? Quem é que paga? O ministério que está ali. A igreja, através de quem? Dos irmãos e as irmãs trabalhadores. E muitos estilistas, muitas lojas de moda também oferecem também esses penduricalhos, né? E aí a gente vai adentro, irmão, se a gente for aqui, a gente vai falar N questões aí de penduricalhos no mundo gospel. E aí eu pergunto para você que me ouve, quem que custeia tudo isso? Quem que custeia isso tudo? Agora chegamos lá, pastor. Né? Quem que está custeando tudo isso? Enquanto você muitas vezes precisa fazer, não tem condições, precisa ir lá comprar um uniforme ou uma roupa para o seu filho, para a sua filha ir na escola, tem que pagar em 12,
24 vezes, muitas vezes entrando no limite da sua conta, entrando no limite do seu cartão. Você sua de 30 em 30 dias para receber o seu salário suado. Graças a Deus por isso, que Deus tem te dado trabalho, Deus tem te dado a porta, Deus te dado saúde. Mas você para pensar, muitas vezes o seu orçamento não fecha no mês, você empurra uma conta de um mês para o outro, vou tirar daqui para cobrir aquela ali que é mais importante. Enquanto isso, esses que estão aí, não estão nem aí para mim e para você. E ainda se você não coopera, você não vai lá, não é um bom ofertante, você não coopera com o seu dízimo, você não traz uma oferta especial, muitas vezes você é visto de maus olhos, né? Alguns abertamente não falam, mas você sente que você é retraído, você é escanteado. Ah, porque eu preciso ajudar, porque eu preciso ajudar. Quando não fazem pressões psicológicas nas tribunas. E eles aproveitam principalmente os cultos de domingo para fazer isso, irmão Jean. Eu sei que eu estou falando aqui com muitos irmãos que são idôneos, são pessoas sérias, são pessoas separadas verdadeiramente por Deus na obra do Senhor. E é por esses que nós estamos aqui, pastor. Sim, com certeza, por esses que estão trabalhando seriamente, com sinceridade, estão gastando a sua vida. Aí eu dou razão àquela letra daquele hino, gastando a minha vida por amor a Cristo. Mas, será que está gastando mesmo a sua vida por amor a Cristo? Ou está gastando dos benefícios que este evangelho tem lhe proporcionado? Este evangelho não, esse sistema gospel tem lhe proporcionado. O gastar a vida por Cristo é este irmãozinho humilde, que muitas vezes não tem um feijão para comer, não tem um pedaço de carne para comer, está com fome muitas vezes de comer uma fruta que o seu organismo necessita, ele não tem dinheiro, mas ele está lá visitando a pessoa enferma, visitando o hospital, indo na visita aos presídios, evangelizando, trabalhando na congregação, com amor, com carinho. Esta obra simples do evangelho, né? Que se perdeu ao longo do tempo. Ainda existe esses irmãos raízes ainda. Esta geração está indo embora, meus queridos. Esta geração está indo embora, irmão Jean. Mas eu tenho orgulho de fazer parte desta geração. Eu tenho orgulho, eu sei que o irmão também se orgulha de fazer parte dessa geração, que já no nosso tempo já era os troncos final. Mas eu me orgulho de fazer parte desta geração, deste irmão querido, deste presbítero, deste pastor, deste diácono, deste evangelista, que trabalhava de sol a sol, muitas vezes como pedreiro, e à noite ia para o templo fazer a obra de Deus. Nos fins de semana ia visitar os irmãozinhos que não iam durante a semana no culto. Porque naquela época tinha culto 3, 4 vezes por semana, né? Hoje se tem um dia da semana e no domingo. Até isso mudou, né? Então, eu sou desse tempo aí. E eu sei que ainda tem muitos irmãos. Não são poucos. Não são muitos, são poucos. Mas ainda existe esses troncos desses irmãos sinceros aí, trabalhadores na seara, que estão ali suando de sol a sol, no inverno congelando muitas vezes. Eu convivi com presbíteros que já descansam no Senhor. Eram trabalhadores da obra, trabalhadores da construção civil. Chegavam cansados, moídos, chegavam em casa, tomavam um banho, pegavam o seu carrinho, muitas vezes fumaçando lá, e iam para a igreja, dobravam o seu joelho, e Deus usava, Deus trabalhava, visitavam as pessoas que precisavam. Vinha 2, 3 irmãzinhas um dia, falhava um dia, 2 no culto, ele ia lá saber por que não foram. O que a senhora está precisando, irmã? Eu sou testemunha disso, porque os meus olhos hoje, que estão aqui abertos, eles viram essas pessoas fazerem. Levavam, era uma galinha, era um pacote de massa, era um pedacinho de carne, era uma garrafa de leite. Iam lá ajudar aquelas irmãzinhas, aqueles irmãozinhos que as estavam passando necessidade. A famosa campanha do quilo na igreja. A famosa campanha do quilo que não se vê, são poucos lugares que se vê, né? Os irmãos mais necessitados batiam lá. Geralmente se fazia no culto dos domingos, depois foi se colocado nos cultos de Santa Ceia. Mas era todos os domingos a campanha do quilo. Os irmãos que poderiam cooperar levavam. E ali se fazia. E sempre no final do culto alguém que precisava saía com a sua sacolinha cheia, né? Ainda existem lugares que fazem isso, eu sei, aqui em Uruguaiana, mas são poucos, irmão Jean. Mas, irmão Adriano, tu está falando umas coisas tão simples, tão simplórias, mas Jesus habitou no meio da simplicidade, né, irmão Jean?
Jesus habitou no meio dos simples. Ele veio para os simples. Ele veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos, porque ele diz que os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisavam. E ele veio trazendo o seu exemplo, nascendo numa manjedoura, numa estribaria, no meio de vaca, no meio de ovelha, de galinha, sei lá mais os animais que tinham ali. Jesus nasceu ali, Maria deu luz a Jesus ali no meio daquela simplicidade. E ali ele habitou, né? E nós, do programa Voz do que Clama, nós temos esse pensamento de sermos essa voz que vai sacudir Uruguaiana para reavivar essa simplicidade no meio do povo de Deus. Linda palavra, pastor Adriano. Que Deus continue lhe iluminando, lhe dando sabedoria. Glória a Deus. Porque nós estamos sendo edificados pela verdade que vem do Evangelho. E é por isso que nós temos os nossos amigos que estão, irmãos e irmãs, ouvindo a live, pastor Adriano. Glória a Deus. Pedrinho, pode baixar. Temos o nosso irmão Newton Júnior, do Recife, Aí. Pernambuco, ouvinte assíduo da Rádio Semear. Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. Deus abençoe, irmão Newton Júnior. Gratidão por estar nos ouvindo no lindo estado aí do Pernambuco, região nordeste do Brasil, a linda capital Recife. Nossa querida irmã Conceição Fonseca, da região metropolitana de Porto Alegre, falando diretamente de Viamão. Boa noite, irmãos amados, Deus abençoe esse programa, glória a Deus, amém. Gratidão, querida irmã Conceição Fonseca, nós a chamamos a Vó Conceição, de coração. Um beijinho, minha mãe, Deus te abençoe. Vai estar conosco agora dia 16 de fevereiro. Se assim Deus permitir, ela estar vindo a Uruguaiana, passar uma semana conosco aqui. Mas que ótima Vai ter notícia. o prazer de conhecê-la pessoalmente. Mas isso vai ser muito bom, pastor. Vai ser um privilégio Amém. conhecê-la, vó Glória a Deus. Conceição. Vem para o aniversário da Esther, né? Para o aniversário da bisneta. Isso, 8 aninhos, aniversário da bisnetinha. 8 aninhos. Que Deus abençoe a vó Conceição, que sempre está ligada, ouvindo as programações da Rádio Que Semear. benção. O irmão Newton Júnior, lá do Recife, Uruguaiana, eu acho que ele passou a temperatura lá do Recife essa semana, né, irmão Jean? Verdade. Uruguaiana bateu aí mais de 40 graus. Muito quente, pastor. Sensação térmica também lá nas alturas. Aproximadamente alguns dados dizendo cerca de 45 graus a sensação térmica em Uruguaiana. Então, a fronteira oeste em si é uma região muito quente no Rio Grande do Sul, e hoje, para o senhor ter uma ideia, o Rio Grande do Sul é um dos 3 estados mais quentes do Brasil, e o número de municípios também no Rio Grande do Sul, aí, muitos deles passando tranquilamente a casa dos 40 graus centígrados todos os dias. Então o senhor imagina o calor que é o Rio Grande do Sul. É verdade, essa semana realmente nós estávamos sob uma influência de uma massa de ar seco, né? Uma massa de ar ultra seco, e trouxe uma chuvinha hoje de manhã que passou só por Uruguaiana, mas em alguns municípios do Rio Grande do Sul choveu copiosamente bem, né? Aparentemente pelas notícias que tivemos. A irmã Terezinha Silveira também está assistindo a live. Deus Louvado abençoe. seja Deus.